da segunda vaga do neoliberalismo, em que a questão social acabou sendo englobada pelo neoliberalismo. Hoje se fazem negócios sociais, né? O social virou um negócio, né? E é uma coisa que é uma coisa super complicada pensar como alternativa. Tem gente da esquerda que propõe, bom, a gente precisava voltar ao keynesianismo, voltar à solidariedade social-democrata. Acontece que a solidariedade social-democrata ela foi possível numa época em que o capitalismo estava crescendo, agora não está crescendo. Então, como é possível voltar a essa história do welfare state, né? Em que o mercado não cresce mais? Seria necessário uma redistribuição de renda, seria necessário questionar o capitalismo, é isso que está em jogo, né? E a social-democracia virou social-liberalismo justamente porque não questionou o capitalismo, né? Bom, não questionou o monopólio do capitalismo. Falando assim de uma maneira muito rápida e tal, também porque eu quero depois que a gente debata, será que nesse cenário, alguém como a Rosa Luxemburgo, com ideias antigas, lá de 100 anos atrás, ainda pode nos ajudar, ainda tem alguma coisa a nos dizer? O que seria um programa socialista hoje, né? A Rosa diria, né, para ela seria democracia radical, certamente, né? A democracia radical seria uma vida não privatizada, né? Seria um Estado tomando conta da economia, ou os conselhos, no caso, na Revolução Alemã, os conselhos teriam um papel também na economia. E a gente acrescentaria a isso a questão ecológica hoje. Então, teria 3 coisas: democracia radical, fim da privatização universal, fim da privatização de todos os domínios da vida, e a questão ecológica que tem que ser levada em consideração. Levando em conta esses 3 pontos, será que a Rosa nos ensina alguma coisa? Vamos ver, eu acho que sim. Mas é uma coisa que precisa ser atualizada. Acho que é uma herança que precisa ser muito atualizada, né? A primeira coisa, para a Rosa, uma ideia que é central para ela, eu vou pegar alguns temas que são centrais na obra da Rosa, que eu acho que tem algo a nos dizer. A primeira é a ideia do socialismo democrático, né? Essa concepção da Rosa rompe com a corrente hegemônica da esquerda no século XX, que é o marxismo-leninismo. Aquilo que eu falei botei lá no último slide, que se a Rosa não tivesse sido assassinada, ela teria sido esquecida, porque a corrente dominante não queria falar dela, né? Aliás, a corrente dominante acabou, né? Esqueceu a obra dela, censurou, né? A ideia dessa corrente dominante é: primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo, depois muda-se a vida. Para a Rosa, tomar o poder e mudar o mundo não são etapas separadas, elas se dão em conjunto, né? Ela diz no texto A Revolução Russa, né, aquele que eu comentei, que ela escreve na prisão, em que ela critica os bolcheviques, ela diz, eu vou ler um trechinho aqui bem curtinho, para vocês verem o que é esse mudar o mundo ao mesmo tempo em que se toma o poder. Ela diz assim, ó: a democracia socialista não começa somente na terra prometida, quando tiver sido criada a infraestrutura da economia socialista como um presente de Natal já pronto para o bom povo que, entretanto, apoiou fielmente o punhado de ditadores socialistas. Ou seja, primeiro a gente, né, toma-se o poder, aí os ditadores socialistas dizem: tá, espera um pouco, espera alguns anos até a gente arrumar a economia, aí depois, né, vocês terão os benefícios pelos quais vocês lutaram, ou vocês terão a democracia pela qual vocês lutaram. A Rosa diz: não, as coisas não são separadas, começam juntas, elas começam no mesmo momento. Para ela, socialismo e democracia são termos que se determinam reciprocamente, uma coisa não se separa da outra, né? Ou seja, não há socialismo sem democracia, não há democracia sem socialismo. É por isso que aquela frase, liberdade é a liberdade de quem pensa de modo diferente, ok, mas isso num contexto em que existe liberdade e igualdade. As duas coisas andam juntas.
liberdade e justiça, igualdade e justiça, não estão separadas, né? Ou seja, já que se condicionam reciprocamente, né, os meios para chegar ao socialismo também têm que ser democráticos, né? E o socialismo, para ela, só pode ser instituído pela ação autônoma das massas populares, né? Elas, ao agir, fazem as suas próprias experiências, aprendem com essas experiências, e essas experiências são elas que vão permitir que elas avancem e recuem, se for necessário, façam autocrítica e avancem novamente. Então, a liberdade, ela diz aí, se opondo aos bolcheviques, ela diz que a liberdade é fundamental justamente para que as massas se formem politicamente. Sem isso, não tem como. É necessário ter liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de associação, não pode ter só um partido, senão a vida política no país acaba, se estiola, domina apenas uma burocracia. Bom, e essa forma nova de experiência das massas, como a gente viu aí no slide, no final da vida dela, na Revolução Alemã, foram os conselhos de operários e soldados. Então, ela estava aberta a esse tipo de coisa. A cada momento histórico surgem novas coisas que têm que ser incorporadas, né, na nossa tradição como revolucionários. Isso ela diz literalmente em vários textos, né? E aí a ideia é que somente com essa liberdade, né, que permite a formação política, é que é possível formar uma que a gente poderia chamar hoje de uma contra-hegemonia, ou seja, valores totalmente diferentes dos valores da sociedade individualista possessiva burguesa, né? E, no caso dela, quando ela fala em outros valores, que valores seriam esses? Ela diz também aqui no texto da Revolução Russa. Ela fala em instintos sociais em vez de instintos egoístas, que são típicos da sociedade burguesa. Iniciativa das massas em vez de inércia, né? Idealismo. Ela gosta muito dessa ideia, tanto que tem aquela frase que eu coloquei lá, eu sou idealista no movimento, parará. Idealismo que faz superar todos os sofrimentos, etc. Ou seja, é necessário ter liberdade justamente porque a prática do socialismo precisa de cabeças diferentes. Ela diz isso num determinado momento. Precisa transformar o espírito das massas que foi dominado durante séculos e séculos no caso da sociedade burguesa, né? Ou seja, isso é o que a Rosa, então, vai chamar de uma revolução a partir de baixo, né? Uma revolução que ela entendia como uma revolução prolongada, que não se limitava à troca de homens no poder. O que se chamou, no decorrer do século XX, os mais velhos lembram disso, de uma revolução cultural, né? Era necessário que os valores mudassem, né? Bom, então, tendo essa concepção de socialismo, vocês podem imaginar como é que foi a recepção da Rosa no século XX pela corrente dominante, que era o marxismo-leninismo. Foi uma recepção completa, a recepção da Rosa no século XX pela esquerda, né, dos partidos comunistas, é um dos capítulos mais vergonhosos da história da esquerda, né? No caso lembrando, né, como é que é na Polônia, que a Rosa, afinal, era polonesa, né? Na Polônia, ela escreveu 1/3 da obra dela em polonês, que agora, como eu falei no começo, está sendo traduzido para o alemão. Ela é detestada na Polônia, detestada por ser de esquerda e judia, obviamente. E também, claro, porque ela e o grupo dela eram contra a independência da Polônia, né? Foi um erro histórico, certamente, foi um erro histórico. Eles estavam equivocados em relação a isso, né? Mas a raiva que ela desperta na Polônia, na população, digamos, não nas pessoas de esquerda, obviamente, na população comum, vamos dizer assim, é uma coisa que chama a atenção, né? Então, acho que tem mais uma outra razão para que os escritos poloneses da Rosa tenham sido esquecidos, é que nesses escritos aparece com muita clareza as polêmicas com Lenin e os bolcheviques, né? E a defesa do socialismo democrático, né? E, enfim, então, como eles perderam também na recepção. No caso da Alemanha,
a recepção dela foi muito controversa também. A direita, por exemplo, obviamente justificou o assassinato, justificou até os anos 60. Né? Um dos caras que matou, um dos caras que ordenou, né, o assassinato, ele diz, isso foi correto, tinha que ter sido feito. Essa mulher era uma demagoga, essa mulher, falando às massas, ela levantava todo mundo, ela tinha que ser assassinada. E ele justificou numa entrevista que ele deu para aquela revista alemã Der Spiegel. Né? E até mais recentemente, em 2002, houve uma grande polêmica em Berlim, quando quiseram fazer um memorial em homenagem à Rosa, acabaram fazendo, mas houve uma grande polêmica na imprensa, porque diziam que fazer uma homenagem a ela, um memorial, seria subestimar seu ímpeto ideológico e totalitário. Bom, isso é a direita. Agora, do lado da esquerda, a recepção também foi bem problemática. Por exemplo, contemporâneos dela, o marxista austríaco Viktor Adler chamou-a de, por exemplo, numa correspondência, puta venenosa, mas muito inteligente. Ou então, quando se referiam a elas, falavam materialismo histérico. Não materialismo histórico, mas materialismo histérico. Então, para vocês verem como tem uma coisa aqui, pelo fato dela ser mulher, isso eu estou falando mais para as mulheres. Isso era uma coisa muito forte, né? Bom, resumindo tudo isso, né, e pensando, né, que a primeira publicação das cartas da prisão foi feita pela amiga dela, Sônia Liebknecht, né, em 1920, né, e a partir desse momento, com a publicação dessas cartas, a Rosa apareceu sob uma luz completamente nova, aquela rosa sanguinária, de Blutige Rosa, como eles falavam, a rosa sanguinária, apareceu como, nossa, essa mulher, uma pessoa que escreve cartas falando da natureza, dos amores, dos amigos, tão lírica, tão emotiva e tal, e acabou, muitas vezes, isso também dando viés a uma recepção também muito equivocada, de alguém, não, então, digamos, uma recepção liberal e burguesa da Rosa, que pega só esse lado e deixa na sombra o lado revolucionário. A Rosa é as duas coisas ao mesmo tempo, elas são inseparáveis. Aquela declaração sobre as mulheres, aquela declaração, eu sou a favor do luxo sob todas as formas, isso vem junto com ideias políticas de tomada do poder, de revolução socialista, de defesa, né, tudo bem, das liberdades democráticas, mas, ao mesmo tempo, violência revolucionária quando é necessária, etc. E tal. Então, tem o título de um livro de uma socialista alemã, uma feminista alemã que já morreu. O título do livro é assim: A Camarada Luxemburg bagunça tudo. E essa frase é atribuída ao Kautsky. Eu sempre achei que tinha sido o Kautsky que tinha dito isso falando dela, né? Mas esse Jörn Schüttrumpf, desse livro que vocês têm, ele disse, não, isso daí não é uma história que inventaram. Mas, de qualquer maneira, se non è vero, bene trovato, e a camarada Luxemburg bagunça tudo. Então, a primeira ideia que eu falei aqui era a ideia de socialismo democrático, e, por isso, essa recepção controversa no decorrer do século XX. A segunda ideia importante é a ideia... espontaneidade e organização. Isso que eu já tinha comentado antes. Para Rosa, as massas adquirem consciência na prática, adquirem consciência na ação, né? E, justamente por isso, a consciência, por isso ela se contrapõe ao Lênin, a consciência não é levada de fora por uma vanguarda esclarecida, né? E, por isso mesmo, também não há separação nem hierarquia entre dirigentes e dirigidos. As massas se dirigem a si mesmas. Ela diz isso. O verdadeiro dirigente é aquele que destrói a cegueira da massa, que faz, eu cito, um enorme trabalho de esclarecimento da massa visando a maioridade política. Continuo citando, para vocês não acharem que eu estou inventando. A massa que precisa ser educada como uma criança, a qual não se deve dizer tudo, que até se pode enganar, e a quem se pode, para o seu próprio bem, mentir.
isso está tudo errado. Daí ela continua, ela diz assim, essa é a ética política tanto dos partidos burgueses como do socialismo revisionista. Ou seja, a massa que está aí para ser manipulada, manobrada, para se mentir, porque ela não tem a maturidade para, enfim, entender aquilo que está acontecendo. Um exemplo recente, eu acho, dessa não separação entre vanguarda e massa, são os zapatistas, com aquele lema deles, né? Mandar obedecendo. Ou seja, a partir dessa perspectiva da Rosa, não é possível uma revolução socialista em nome do proletariado. Não é possível, aquilo que os bolcheviques fizeram, justificaram, disseram, não, o proletariado russo estava morto na Guerra Civil, estava morto na guerra e depois na Guerra Civil, o proletariado russo estava dizimado, desorganizado, então nós tínhamos que tomar o poder em nome dele e quando ele se recuperasse, nós devolvíamos o poder. Se vocês me disserem se ocorreu no mundo, até hoje, alguma experiência em que isso tivesse acontecido, então, acho que a Rosa não teria razão, mas eu acho que isso nunca aconteceu, né? Então, quando ela diz, ela era contra a ideia de uma revolução feita por pequenos grupos armados que tomam o poder e dizendo que depois eles devolvem o poder. Rosa se opõe às revoluções fabricadas por grupos armados em nome do povo. Bom, então com isso a gente entra no tema da dialética entre espontaneidade e organização política. Ela foi acusada pelo stalinismo de desprezar a organização, né? Mas não é verdade. Ela sempre foi uma pessoa de partido, ela nunca deixou o partido. Quando Kostia Zetkin disse, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, que estava muito desanimado com a social-democracia alemã, por causa da votação dos créditos de guerra, e falou em deixar o partido, ela disse, mas meu bobinho, é o mesmo que deixar a humanidade. Então, é uma pessoa que diz esse tipo de coisa. Fora do partido é como se a vida não fizesse sentido, né? O que ela recusa é a obediência cega das massas, né, das bases à direção do partido, né? Ela defende a autonomia, né, a autonomia do coletivo, e essa autonomia do coletivo baseada na autonomia de cada um dos trabalhadores. Isso que é fundamental. Não tem a consciência de cada um é fundamental. Não tem algo que você... Ela quer que cada um pense, ela quer que haja autonomia intelectual, a autonomia moral de cada indivíduo, né? Porque é isso que dá a capacidade de agir, de tomar iniciativa, né? Então, esse impulso, né, esclarecido da Rosa, né, essa ideia de que o esclarecimento racional é fundamental para a emancipação humana, isso era algo central no trabalho, na obra dela, no pensamento dela, né? Ou seja, eu acho que a ideia central, podemos dizer assim, do pensamento político da Rosa é a ideia da autoformação do sujeito revolucionário. O sujeito revolucionário se forma a partir das suas próprias experiências políticas, da sua ação livre, e essa ação livre é imprevisível. Bom, uma terceira ideia, e aí eu estou resumindo bastante, é a crítica da burocracia que ela faz, né? Ou seja, essa concepção de organização, né, de uma organização a partir da própria experiência do movimento operário, tanto do movimento operário alemão e russo, que ela acompanha de perto, né, é o que lhe faz fazer essa crítica da burocracia, porque ela acompanha de perto essa burocratização, no caso do Partido Social Democrata Alemão, né, em que tem uma direção centralizada que comanda do alto, né, que é muito, existe uma separação muito grande entre a direção e as bases, e ela teme que no Partido Russo venha a acontecer a mesma coisa. Então, quando ela está questionando as ideias do Lenin, não é enfim, porque ela tem uma grande antipatia pelo Lenin, aliás, não é verdade, ela tem simpatia por ele, simpatia pessoal, mas é porque simplesmente ela não concorda com essa ideia de essa separação entre vanguarda e massa, porque ela acha que isso vai transformar o aparato do partido, o partido será transformado num aparato burocrático, né?
que dominado por uma camarilha de líderes infalíveis, entre aspas, os infalíveis, né? É claro que isso tem a ver também com o traço da personalidade dela, né? Ela tem um desejo de liberdade, não é à toa que o livro do Schüttrumpf chama O Preço da Liberdade. Um desejo de liberdade no plano coletivo e no plano pessoal muito forte, né? Ela é o tipo da pessoa que não se deixa dominar por autoridade nenhuma, ela não, é uma coisa que ela não suporta, né? E daí essa recusa da burocracia, recusa de tudo que é rígido, formal, tudo que é mecânico, tanto quando ela, por exemplo, analisa muitas vezes os textos do Lênin, uma hora que vocês lerem, prestem atenção nisso, ela fala, é uma concepção mecânica da política, né? E ela contrapõe a isso o que? A ação, o movimento, a liberdade, a autonomia, né, no plano político, no plano pessoal. Então, essa recusa da burocracia é fundamental. Bom, e a teoria do imperialismo, aí que eu queria retomar, e com isso a gente está se dirigindo para o final. O capítulo final do livro, né, ela vai... É muito interessante aquele capítulo final, porque ela vai num crescendo e o que ela quer mostrar? Ela quer mostrar que o capitalismo ele não tem como viver eternamente. A acumulação não pode se dar indefinidamente. Tem uma hora que vai acabar. Por quê? Vai acabar porque todo o espaço geográfico do planeta terá sido colonizado e aí não tem mais para onde avançar. Então, essa tese dela também foi muito criticada, porque é a tese do colapso, né? Então, chega num momento em que, enfim, não tem mais para onde ir, o capitalismo colapsa porque não tem mais o que incorporar, não tem mais nada externo a ele. Mas, quando chega no final do livro, ela tem essa ideia da compra de armas pelo Estado. E a compra de armas pelo Estado não é algo geográfico, é algo econômico, ou seja, é um domínio econômico que pode ser colonizado. Então, a partir daí, por isso que eu falo, esse exterior é tanto geográfico, colonialismo, quanto econômico, encomendas de armas pelo Estado. É só isso que ela fala. E na hora em que ela chega nesse ponto do capítulo, está quase acabando o livro, ela leva um susto. É como se ela percebesse que se ela continuar naquele raciocínio, ela vai contra aquilo que ela quer, que é a Revolução Socialista. Aí ela acaba abruptamente o raciocínio e ela diz, não, mas antes que isso aconteça, antes que seja possível essa acumulação indefinida do capital, o proletariado internacional se levantará em armas, porque vão ter crises umas atrás das outras e tal, e daí vai ter a revolução e tudo. É isso. Ela não quer abrir mão dessa ideia, né? Mas não, ela tem uma espécie de non-sequitur ali naquele pedaço do capítulo, né? Ela era uma boa escritora, né? Uma escritora de cartas. Muita gente acabou indo